Boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos, né, em nome de Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos ter uma noite agradável, né? O Ronaldo vai fazer a palestra para nós hoje, né, Ronaldo? E pedir para a Tânia fazer a prece inicial também para nós, depois o Ronaldo faz a de encerramento, ok? E os nossos recadinhos, né, de sempre. Então, o nosso projeto Cuidando do Luto, a gente pede que vocês possam divulgar para as pessoas que vocês conhecem, sabe, as pessoas que estão enlutadas, né, a importância de a gente saber como acolher, né, com palavras carinhosas, né, deixar a pessoa livre no tempo dela, que é para ela ter as reações que ela tiver necessidade, para a gente não ficar recriminando, né? Então é importante para aqueles que estão enlutados e para aqueles que querem aprender a acolher também, tá? Aí lembrando que na segunda-feira à noite, né, nós temos os cursos do COEM, e a evangelização. Na terça-feira nós temos as palestras, né, o passe, os trabalhos mediúnicos. Na quarta-feira à tarde, às 15 horas, nós temos um estudo, né, da obra do livro da Hermance, que fala bastante da parte emocional, da parte espiritual. Ela faz uma relação bacana e a gente sempre pode estar aprendendo um pouco mais. E depois nós aplicamos o passe. Na quarta-feira, ainda às 16h30, tem a reunião do Projeto do Luto. E lá na USE, às segundas-feiras à noite, às 19 horas. Né? Tem à tarde, às 15h30 e às 19 horas na USE. E aqui na quarta-feira, às 16h30. Tá? Então, é sempre bom estarmos aqui juntos, novamente. Então, nós vamos pedir para o nosso querido, para a Tânia primeiro fazer a palestra, depois o Haroldo nos prestigiar com a palestra dele. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, primeiramente, esteja e permaneça com todos nós, serenando os nossos corações, direcionando os nossos pensamentos para o alto, a Deus, nosso Criador, pedindo ao Mestre Jesus que fique conosco, que nós possamos não tirar as nossas mãos das mãos dele, para que ele nos guie além do túnel escuro, onde a luz dele faz brilhar mais forte em nós. O Senhor sabe, Jesus, que somos espíritos ainda errantes, imperfeitos, porém o Senhor conhece tanto a cada um de nós que nos chama pelo nome. Chama-nos, Senhor, chama-nos mesmo, para que possamos acordar diante do Teu Evangelho consolador, diante da Tua luz, que faz com que a gente possa caminhar seguro, protegidos e sempre abençoado. Que essa noite, através do meu filho Ronaldo, possamos aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina que tem um leque enorme para nos guiar, para nos fortalecer e principalmente para crescermos emocionalmente, espiritualmente e moralmente. Permaneça conosco, bons espíritos dessa casa, e o Senhor, meu Jesus, meu Rabi Galileu, dá-nos a sua mão, dá-nos a sua bênção, que assim seja.
Boa noite a todos. Eu sou Ronaldo Campos, trabalhador do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Batuíra, aqui de São Carlos. E é com muita alegria que nós recebemos o convite da nossa querida Márcia Barreiro para hoje falarmos um pouquinho sobre os conteúdos espíritas que norteiam as nossas existências, na direção do nosso Mestre Senhor Jesus de Nazaré. O nosso tema de hoje trata-se de uma reflexão à luz do Espiritismo, onde não trazemos em absoluto o tom professoral sobre o assunto, mesmo porque, quando nós falamos sobre a união matrimonial, não existe uma situação fechada no relacionamento como uma ciência exata. Cada matrimônio, cada relacionamento tem a sua própria característica. Quando nós pensamos na frase, não separar o que Deus juntou, nós podemos trazer a reflexão de que este princípio veio dos tempos mosaicos, onde um dia Moisés, o grande patriarca, autorizou já à sua época o divórcio, pela dureza dos corações humanos, pelos interesses subalternos que à época as pessoas se permitiam o envolvimento. Mas o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, pôde afirmar que não fosse a dureza ainda a sua época, e não muda muito hoje, a situação do divórcio não existiria, não fosse a dureza dos nossos sentimentos. Não faremos aqui nenhum tipo pretensioso de julgamento ao relacionamento de ninguém, mesmo porque não temos esta autoridade. Conto hoje com 48 anos completos e sou uma pessoa solteira. Não conheço o matrimônio e não tenho objetivo de conhecê-lo, por uma questão existencial, por uma questão de tarefa e de compreensão dos nossos próprios objetivos diante da nossa própria caminhada no Espiritismo. Mas o que nós podemos certamente argumentar é que durante a situação dos enamorados, do namoro, da nubência, esta fase existe justamente para que as pessoas possam se conhecer. Quando Allan Kardec propôs, lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, este mesmo tema, tratando sobre o divórcio, por exemplo, o divórcio é considerado um instrumento de progresso, principalmente para a mulher. Lembrando que ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, quantas não foram as mulheres que eram prometidas aos seus consortes, sem ao menos conhecê-los desde o berço, por interesses materiais, monárquicos, imperiais, fortunas, para que o poder ficasse em família. Quantos não foram os suicídios, os assassinatos que foram promovidos por conta de uma união que não era o desejo, muitas vezes, de ambos. Mas, nos tempos contemporâneos, em pleno século XXI, nós não podemos dizer, pelo menos em o nosso país, que os casamentos sejam arranjados, que as uniões sejam arranjadas. Aí a gente pode perguntar, por que muitas vezes um matrimônio não dá certo? Porque geralmente a pessoa, antes de casar com outra, ela precisa estar bem casada consigo. Nós temos oportunidade, falo nós aqui porque tem uma amiga muito querida aqui que faz celebração matrimonial, a Su, que foi minha grande orientadora nesta tarefa. São mais de 20 anos fazendo celebração matrimonial, acompanhado por essa minha querida amiga, que abriu as portas para essa nossa tarefa. E eu tenho certeza que muitas vezes nós encontramos casais em que a gente olha para um, olha para o outro e fala, meu Deus, alguma coisa aqui precisa ser melhorada, vamos conversar. Porque a questão da união, meus queridos,
ela precisa ser entendida como uma construção. O professor e médico Francisco Cajazeiras, em o livro Bioética, explica o seguinte: quando nós nos encantamos por alguém, algumas substâncias durante o período de 3 anos são produzidas pelo nosso encéfalo através das nossas sinapses. É a dopamina, a noradrenalina e a feniletilamina, onde esta terceira é a responsável pelo nosso estado de hebetação diante do comportamento do outro, onde a gente perde o nosso juízo. O que significa isso? Tudo que o outro fala é lindo, sem filtro, a gente não consegue discernir. O que ela veste é a coisa mais maravilhosa do mundo. O jeito de ser, de se expressar. E essas substâncias, elas estão sendo produzidas. E a gente perde um pouco o filtro. Passado o período de 3 anos, aí a gente vai descobrir se o nubente vira sapo ou continua príncipe. E se a nossa consorte permanece uma princesa ou de repente ela nos apresenta uma maçã. Por isso existe o período de namoro, de nubência, onde os interessados no matrimônio vão conhecer-se um ao outro. Se tem um caráter dócil, como é tratada a família, o trabalho, a responsabilidade, a maneira de ser, o vocabulário, as tendências e inclinações, para que ninguém case no escuro. Ninguém mais hoje casa no escuro. Pelo menos eu tenho esta impressão. Para que não venha, neste período, nenhum tipo de surpresa indesejada, muito embora ardilosos, não poucas vezes, nós escondemos as nossas garras e demoramos para mostrá-las na fase da conquista. Mas é necessário ter o discernimento das nossas próprias responsabilidades. Afinal de contas, nós estamos trabalhando o sentimento alheio. Falávamos há instante da importância de sermos bem casados conosco. Quantas vezes nós vemos ainda hoje pessoas que elegem uns aos outros para fugir do lar castrador, para fugir de um pai mais rígido, de uma mãe mais rígida, e de repente o próprio consorte, a própria consorte vai ter a mesma rigidez que a pessoa encontrava no lar. Então é importante que nós pensemos no nosso próprio sentimento, nas nossas próprias escolhas. O orador e médium espírita José Raul Teixeira informa com muita segurança que durante anos, os casais se desejam. Nos impulsos hormonais, libidinais. E o amor é um processo de construção. Nós enxergaremos o amor quando ambos decidem fazer o outro feliz, sem a preocupação de ser feliz. Porque se nós nos consorciamos com a ideia de ser feliz, é preciso fazer o outro feliz. Trabalhando a renúncia, a resignação, o sacrifício. Como eu disse, eu não sou casado, mas os meus pais completaram, no ano passado, 52 anos, esse ano eles completam, de matrimônio. Então alguma coisa sobre isso eu conheço, porque eu ainda moro com eles. Eu enxergo isso todos os dias. O casamento, meus queridos, o relacionamento afetivo, não é um mar de rosas. Nós teremos dificuldades. Nós teremos aqueles momentos onde a palavra vem quase atravessada.
a nossa fala e muitas vezes nós a projetamos com a intenção de ofender aqueles que mais amamos. No nosso atual estágio de evolução, é até natural, é até comum, não é normal. Normal é a lei de Deus, sempre em evidência. Mas nas nossas fragilidades isso acontece muito. Mas quando o amor é um hóspede constante no relacionamento, a pessoa, passada aquele momento, ela vai chegar para a gente e falar: olha, me desculpe por aquele instante, me perdoe. Eu falei sem pensar. Precisamos conversar mais, precisamos falar mais. Certa feita eu estava aqui, numa terça-feira, assistindo a palestra do Roosevelt. E ele disse assim para a gente aquela noite: olha, uma das situações mais interessantes que eu já passei na minha vida espírita, eu estava hospedado na residência de um casal amigo, e eu sentava na ponta da mesa, a esposa à minha direita e o esposo à minha esquerda, e de repente eles começaram a conversar dizendo: olha, eu acho que hoje vai chover. E o esposo começou: não, hoje não vai chover. Ela: não, vai chover. E os dois começaram a se digladiar. E ele só olhando, ficando naquela situação embaraçosa. Aí de repente os dois olharam para ele e falaram assim: e aí, Roosevelt, o que você acha? Chove ou não? Ele: meu Deus. Aí ele pensou rápido e disse: olha, do lado de cá chove, do lado de cá não chove. Não dá, gente. Relacionamento humano é muito difícil. Não é uma ciência exata. Não tem uma fórmula exata para a gente passar para aqueles que se casam hoje. Apenas a transmissão da nossa experiência, daquilo que nós enxergamos. Mas cada um faz a sua própria construção. Eu ouvi da minha amiga Sueli uma vez: aqui, quando nós fazemos a celebração, nós somos o celebrante. Quem casam, quem faz o matrimônio são vocês. É ou não é? São as pessoas. São as pessoas. E ninguém é igual a ninguém. Então é importante que aquele que se levante para ser o pretendido de alguém, respeite o sentimento alheio do outro. E aqui nós não estamos falando da iniciação sexual somente. O Espírito Camilo, guia espiritual de Raul Teixeira, ele diz o seguinte: o importante para a gente refletir não é quando vai ter o início, o ato sexual na vida de alguém. Muito embora, na minha vida pública, servidor público municipal, no ano de 2005, eu tinha 3 anos apenas de prefeitura. Eu digitava lá na vigilância epidemiológica o sistema de notificação de nascido vivo, o SINASC, que até hoje existe. Eu cheguei a digitar DNV de mães com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Uma criança gerando um filho. Então, algo é necessário fazer para a nossa própria reflexão. Sabe por quê, gente? Na nossa caminhada espírita, nós somos espíritas de berço, mas são mais de 25 anos trabalhando na doutrina como militante. Eu cansei de ver, até hoje a gente vê, cansar não é de estar com enfado, mas a gente vê isso a miúde, muitas vezes. Reuniões de doutrinação, de desobsessão, onde espíritos se manifestam com ódio, com rancor da união desfeita, dos adultérios que foram gerados. Quantos espíritos não se suicidaram ou não assassinaram em nome de uma situação passional? Onde Paulo de Tarso, está lá em Paulo Estevão, ele afirma: a paixão é venenosa, o amor é santo, mas a paixão é venenosa. E hoje, mais do que nunca, nós estamos enxergando aí crimes aos cântaros contra a mulher, os famosos feminicídios, onde se coloca o amor como responsável. Nunca, nunca. Existe sim a posse, o ciúme, o desejo, mas nunca o amor. O amor é renúncia. O amor é aquele sentimento que, se a pessoa que nós elegemos como alguém para o nosso melhor afeto ama a outro, nós vamos falar a ela:
vá ser feliz, porque a minha felicidade é ver você feliz, estando comigo ou não. Mas, notemos, se estamos consorciados com alguém e algo não vai alinhado no nosso sentimento, na direção do nosso cônjuge, onde nós temos uma tendência a adulterar, é preciso conversar. Porque uma vez agindo nesta direção, Joana de Ângeles nos dá uma metáfora. É uma flecha que é lançada de um arco, onde nós não conseguimos mais controlá-la. E por onde ela passa, ela vai devastando. E cada lágrima que nós derramamos no coração alheio é uma responsabilidade nossa. Então o divórcio é um instrumento de progresso aceito. Mas ninguém precisa se consorciar pensando, se não der certo a gente separa. O que acontece muito hoje. Pela facilidade dos trâmites, você vai no cartório, é consensual, você já separa. Divaldo Franco sempre defendeu o divórcio, porque é um princípio espírita, como nós dissemos, está lá no capítulo 22 do Evangelho, o divórcio. Capítulo esse, não separar o que Deus juntou. Mas, quando ele o defende? Quando o papel vem separar o que no sentimento já está afastado. Quando estão na iminência de um crime, aí é preciso separar. Mas se é pelas situações comezinhas da vida comum, por orgulho, por vaidade, por interesse, não, aí a gente precisa sentar e conversar, porque as responsabilidades são iguais. Certa feita, nós ouvimos, Taninha, eu, papai, ouvimos José Raul Teixeira ao vivo dizer que ele estava na fila, cumprimentando as pessoas, no autógrafo dos livros, e uma senhora chegou, relativamente jovem, ele disse, olha, seu Raul, preciso conversar um pouquinho com você. Se for relativamente rápido, a fila não é rápido, não suporto mais meu marido, aquele cavalo, e começou a falar. E o Raul percebia que umas 3 pessoas atrás estava um homem com a narina arfando, olhando para os dois, ele pensou, é o marido, só pode. Quando chegou esta pessoa, ele disse, seu Raul, vim lhe cumprimentar, mas eu percebi que o senhor conversou com a ninana da minha esposa. O senhor sabe por que a gente vai se separar? Ele disse, sei. Perguntar essas coisas para espírito mais experiente que a gente. Ele disse, eu sei. O senhor sabe? Sei, porque vocês são iguais. Ele, o quê? Vocês são iguais. Um é quente, o outro ferve. Vocês são 2 orgulhosos. Meu filho, vocês estão agindo errado. Quando um está incomodado, o outro tem que estar o mais sereno e vice-versa. Senão o relacionamento não vai para frente. Levaram ali uma chamada de atenção. Mas a base é esta. Não existe outra solução do que a resignação quando estamos consorciados com alguém. A aliança, a folha do cartório, ela vem dar uma prestação de conta social. Mas o sentimento tem que estar consoante. Porque senão o papel e o adorno não servem para nada. É apenas uma situação para apresentar à sociedade daquilo que está acontecendo nas nossas decisões. Quando nós refletimos sobre a importância do relacionamento afetivo, não tem como a gente não pensar que quanto mais o espírito ele é evoluído na sua proposta espiritual, menos ele se preocupa com as energias sexuais. Chico Xavier, por exemplo, sempre desejou uma família, mas a sua tarefa não era o consórcio matrimonial. O mesmo com Divaldo Pereira Franco, o mesmo com José Raul Teixeira. Obviamente que muitos outros espíritos evoluídos, esclarecidos, e aqui nós citaremos apenas um, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que foi consorte por 2 vezes e teve vários filhos. Mas o fato é que nós não sabemos lidar muito com a nossa energia
sexual. Joana de Ângeles tem a oportunidade de nos afirmar que o sexo deve ser conduzido pela pessoa como um carro com pouco freio, porque nós não sabemos como conduzi-lo com responsabilidade. Quando eu li o romance 50 anos depois, a história luminífera de Célia Lúcius, esse espírito que, segundo o próprio Emmanuel, na região espiritual foi beijar-lhe os pés. Célia um dia estava sentada com aquele que seu coração batia mais forte, que era Ciro. E de repente as suas mãos se encontraram e ela corou. Ela ficou ali constrangida. Ciro recolheu a mão. Olha a frase, gente. Célia, guardemos qualquer emoção que nos faça participar das inquietações da terra, pois um dia nos beijaremos no céu, longe, afastados da malícia humana. Quando Alcíone, em renúncia, preparava-se para voltar ao orbe terrestre, à crosta, onde ela demorou mais ou menos 10 anos para diminuir a sua potência espiritual no casulo físico, Antênio disse ela: Alcíone, tem certeza que o seu coração estará preparado para viver no mundo sem o afeto? Não falo sobre aquilo que já venceste, os interesses subalternos, o erotismo, a sensualidade, mas o desejo de ter alguém próximo, mesmo porque ela reencarnaria do lado da sua alma mais próxima. E ela venceu. Mas nós, meus queridos, quantas vezes já envolvidos no matrimônio, a gente olha para alguém e fala: meu Deus, eu encontrei minha alma gêmea, eu estou casado. O que eu faço? Palavras de Richard Simonetti. Eu ouvi especialmente também numa palestra dele lá em Matão, faz muitos anos. Se você encontrou sua alma gêmea, você já está casado, você encontrou sua alma gêmea, manda um abraço e um beijo e fica para a próxima. Porque você já tem um compromisso assumido. Não dá para ser assim, gente. Como se nós estivéssemos brincando com as pessoas. As pessoas têm sentimentos. Sentimentos. Tudo que nós produzimos de emoção no outro é responsabilidade nossa e interfere diretamente numa grandeza proporcional em o nosso perispírito. Para a gente poder ter uma ideia, a ligação não é o afeto, mas para a gente poder entender o que representa o trauma perispiritual. O médium Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, trabalhou muitos anos na materialização com o espírito Sheila. Ele era asmático de berço, de parto. E como médium, ele receitava, através do Dr. Bezerra e Sheila, medicamento para as pessoas ficarem curadas da asma. E um dia... Quanto tempo nós temos? 8h15, mais uns 5 minutinhos? 10, não sei. Quanto tempo? Mais quanto, perdão? Tá joia. Desculpa, viu? Um dia, Peixotinho recebe uma carta de uma pessoa que estava indo ao seu encontro. Ele disse: não venha. Escreveu rápido um telegrama: não venha. Aí o Divaldo Franco perguntou: mas por quê? Eu falei: meu filho, porque eu sou asmático. A pessoa vir aqui, recebe a carta, o remédio homeopático, para ficar curado da asma e vir aqui ver que eu sou asmático, ela não vai perder a credibilidade. E aí o Peixotinho contou para o Divaldo a origem da sua asma. Ele havia sido corsário, pirata, na encarnação anterior. E a função dele no navio é, quando a pessoa era condenada à morte, ele costurava a pessoa ainda viva em couro de animal molhado e punha para secar. Aí esse couro secava e asfixiava a pessoa. E aí ele reencarnou com esse patrimônio bonito no seu perispírito. Ele fez para o outro, não fez para si. Mas o que ele fez para o outro interferiu no seu perispírito. E ele reencarnou com asma, que ele não conseguia respirar. Só que chegou um ponto da vida dele que o medicamento que ele tomava para asma começou a dar úlcera.
E ele foi no médico e falou: Peixotinho, não sei o que eu faço, meu filho. Porque você vai ter que escolher, ou morre asfixiado ou morre torrado do estômago. Nesse instante, contado por ele, Adivaldo Franco, a veneranda Sheila entrou no consultório e disse: meu filho, sem que o médico percebesse, meu filho, quanto à asma, olha essa frase, quanto à asma não tem muito que ser feito, porque tem que ser curada de dentro para fora. Era mudança de comportamento, o trabalho no bem. Mas a úlcera é um acidente de percurso. Vamos pedir a Jesus Nosso Senhor que possa lhe ajudar nessa fase. Antes que a consulta terminasse, o médico falou assim: espera um pouquinho, respira ali, sopra. Cadê o chiado da asma? Nada, sumiu, desapareceu. Falou: então vamos prescrever. Durante 6 meses ele tratou da úlcera, sem asma, sem um sintoma de asma. Na última consulta, o médico olhou o laudo: Peixotinho, graças a Deus, meu filho, você está curado da úlcera. Ele, graças a Deus. Voltou a asma. Porque o que ele havia feito para o próximo estava em o seu perispírito. Então, cuidado. Cuidado com o que nós fazemos. A doutrina espírita ela é consoladora, mas ela é eminentemente educadora. E nós precisamos nos educar. Para a gente poder concluir, eu vou falar de algo um tantinho difícil para a gente viver no mundo. Sempre falo para a mamãe, desde os meus 23 anos eu percebi que a minha tarefa não era matrimonial. Embora algumas oportunidades tenham surgido, eu não dei sequência pelo respeito ao sentimento alheio à minha própria tarefa. Algumas situações surgiram, Taninha está aqui, mamãe, cartas surgiram, confundindo o espírita com o homem comum, que aliás se misturam. E eu sempre recusava. Cheguei a ouvir de uma pessoa dentro de uma câmara de passe uma declaração. E eu me recordei de Pedro, Simão Pedro, dito lá por Amélia Rodrigues em o livro Pelos Caminhos de Jesus. Foi mais ou menos isso que eu disse à pessoa. Pedro, certa feita, estava numa situação muito delicada. Uma mulher entrou na casa do caminho e se declarou para ele, tentou se despedir, descontrolou a mulher e disse: o amor que lhe dedico é do Espírito, e somente nele podemos aguardar bênçãos. Morri para o corpo, quando abracei a cruz do Mestre, e não vejas em mim nada mais que um cadáver que respira, aguardando pela libertação que um dia virá. Perdoa-me, minha filha, se não conseguir lhe ajudar, mas me ajuda a não te empurrar mais no pantanal das paixões. Eu não disse tudo isso para a pessoa dentro de uma câmara de passe, né? Não havia tempo para aquilo. Mas eu disse à pessoa que eu não conseguiria atender aquela expectativa, porque meu compromisso era outro. Mesmo porque, meus queridos, essa situação que me faz hoje ter uma situação celibatária é uma tarefa difícil, porque ser uma pessoa que não é muito feia. Mamãe acha que eu sou bonito, né? Tô brincando. Mas ter uma situação onde você tem a possibilidade e você renuncia é diferente. E ser solteiro nobre nessa permissividade que o mundo se dá hoje é mais difícil. Mas, por enquanto, temos vencido e que Deus nos abençoe, que assim seja até o último alço da nossa existência. Há uns 10 anos eu estava com os meus sobrinhos, acho que no McDonald's, e a minha sobrinha fez assim, uma pergunta para mim, porque eles vivem tentando me arranjar um casamento, né? Até hoje. Ô tio, ela está com 26 anos hoje, prestes a casar, agora dia 22 de agosto. Ô tio, quantas pessoas você já beijou, né? Aí eu fiz ali um cálculo quimérico, né? E deu um número irrisório aos olhos do mundo. E falei para ela e para o meu sobrinho, irmão dela que estava lá. Ela fez assim para mim: na vida? Eu falei: na vida. Aí eu olhei para ela que estava com 18 anos na época, eu falei: mas pelo que eu percebo, você já beijou acho que mais pessoas do que isso. Ela, Porque hoje está assim, gente. E nós devemos tomar cuidado. Sempre falei para eles:
Sempre. Se envolver com alguém é respeitar o sentimento do outro. É ter consideração por aquilo que vai ser feito. Como nós dissemos, não é o ato sexual em si, mas é o depois, como diz o Espírito Camilo por Raul Teixeira, é o depois. Os traumas, os desesperos, as preocupações, que muitas vezes na nossa situação pouco responsável, nós não refletimos. Obviamente que nós não estamos aqui para fazer julgamento de ninguém, em absoluto. Não temos esse direito. Mas é preciso educar, para que amanhã, no amanhã mais próximo, as pessoas não possam dizer, ninguém me falou. A gente precisa falar. Sempre falei isso para os meus sobrinhos. Estou falando isso agora, porque amanhã ou depois você pode falar, ninguém me falou. Não, meu tio um dia me falou. Eu sou chato lá, gente. Não deixa o Ronaldo saber. Mas a gente acaba ficando sabendo, a avó acaba ficando sabendo, a gente senta e conversa, e vida que segue. Pelo carinho de todos, pela atenção generosa de todos, nós agradecemos de todo o coração de entendimento. Vamos à prece? Pode ser? Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, buscando a abertura dos nossos melhores sentimentos, para que o Teu amor, para que a Tua aventura, a Tua felicidade ganhe espaço em o nosso coração, para que as nossas ações possam representar o Teu Evangelho e não mais o nosso interesse pessoal. Brilha em nós, Senhor, os Teus dizeres, as Tuas ações, para que as nossas mãos, ainda tão vazias de boas realizações, possam atender aqueles transeuntes do caminho, necessitados de um abraço, de uma palavra amiga, de um gesto de socorro, por menor que seja, de uma prece. E que em Teu nome, Senhor, cada um deles possa representar o nosso desejo sincero de servir ao nosso Pai Celestial, com todo o nosso carinho e com todo o nosso entendimento. Porque mais dia, menos dia, Senhor, cada administrador prestará contas da sua administração. E que nós possamos olhar para trás e agradecermos a Deus pela encarnação, por voltarmos um dia ao mundo espiritual melhores do que quando para cá viemos, e dizer para o nosso guia espiritual, recebendo o aplauso da nossa consciência: não fomos perfeitos, mas ao menos, Senhor, todos os dias fizemos o possível para que o Teu Evangelho fosse implantado entre os corações de mulheres e homens de boa vontade. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite.